Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batista trazendo mais um vídeo para vocês neste módulo 3. Este é um vídeo rápido que ele até antecipa algumas coisas que nós vamos ver em mais detalhes lá no módulo 8. Mas só para já dar uma ideia para vocês que é do upgrade do Windows Server 2003 para o Windows Server 2008. Essa é uma situação em que você pode se deparar muito provavelmente. Você tem lá na rede da empresa todo um domínio pronto, com servidores funcionando com Windows Server 2003, Active Directory instalado e tem que migrar essa estrutura para o Windows Server 2008. Muitos vão simplesmente pegar o DVD e sair instalando para ver o que dá. E normalmente dá porcaria, porque não houve planejamento. Por isso que eu falei tanto de planejamento, que eu falo tanto de planejamento no início deste módulo. Existem algumas ações que você tem que fazer para preparar o domínio que está com o Windows 2000 ou que está com o Windows Server 2003 para que ele possa aceitar controladores de domínio com o Windows Server 2008. Vai existir um momento em que você vai ter servidores com 2003 e com 2008. E aí depois tem lá a questão de nível de domínio, nível de árvore, etc. Isso aí tudo vai ser visto em detalhes no módulo 8, não é questão para esse módulo 3 agora. Esse módulo 3 eu vou comentar com vocês duas coisas bem rapidamente. A primeira, vou mostrar alguns passos e vocês vão ver que são bastante simples. Fazer o upgrade de um servidor que está com o Windows Server 2003. Nós vamos instalar nesse servidor o 2008 sem manter as configurações existentes. Poderíamos também, se fosse o caso, manter as configurações existentes se fosse necessário. Para manter as configurações existentes, tem dois pré-requisitos. O primeiro, se ele for um controlador de domínio, tem que o domínio já ter sido preparado para o Windows Server 2008. Depois eu vou mostrar um comando para vocês para preparar um domínio para o Windows Server 2008. E isso não se preocupe com isso agora, que isso vai ser visto em detalhes no módulo 8. Então, o primeiro pré-requisito, preparar o domínio para o 2008, se for um Active Directory, que faz parte de um domínio, né? Se for um member server é mais tranquilo, não tem essa parte. E a outra condição é que se você tem, por exemplo, o Windows Server 2003 em inglês, você só consegue fazer o upgrade mantendo as configurações para o Windows Server 2008 em inglês. Tem que ser o mesmo idioma. Se tiver em português, consegue fazer o upgrade para português. Não consegue fazer de um idioma para outro o upgrade, ele não vai funcionar. Ok? Vamos então ver um rápido comentário sobre preparação do domínio. Para o 2008 tem um comandinho, que até já deixei pronto na tela aqui para vocês. Lá no site da TechNet tem esse comando aqui, mas não se preocupem que eu aumentei o zoom aqui um pouco, tá bom. Que no módulo 8 eu vou ver esses comandos aqui em detalhe. Esse comando é o adprep, preparar o domínio. Esse comando está no DVD, onde tem o Windows Server 2008. Tem uma pastinha Source e dentro de Source tem uma subpasta adprep. Lá tem esse comando, adprep /domainprep /gpprep. Você tem que fazer o logon com a conta de administrador e tem que abrir um prompt de comando como administrador e rodar esse comando aqui. Esse comando, por padrão, ele executa para uma versão de 64 bits do Windows. Se você tiver uma versão de 32 bits que você tem que preparar, você tem que especificamente usar o comando, ao invés de adprep, vai ser adprep 32, ok? Então, esse é o comandinho aí que nós vamos ter que utilizar para preparar o domínio. Apenas comentar para vocês, não se preocupem agora, porque isso vai ser visto em detalhes lá no módulo 8. Então vamos ver no nosso PDF uma instalação passo a passo, onde eu vou ter um servidor com o 2003 em inglês e eu vou instalar o 2008 nele em português. Não vai dar para manter as atualizações, ou seja, o que tinha antes, programas instalados, coisas, vai ser tudo perdido, porque não é possível fazer um upgrade de uma versão que está em inglês do 2003 para uma versão em português, ou seja, para um idioma diferente. Não é possível fazer o upgrade entre idiomas diferentes, ok? Então vamos lá.
para fazer a instalação do Windows Server 2008, a partir do Windows Server 2003, faz o seguinte. Primeira coisa, o logon como administrador, né? Tem que estar logado como administrador, senão você não vai ter permissão para seguir. Põe o DVD de instalação do Windows no Drive e aguarda abrir aquele assistente de instalação que nós já vimos anteriormente. Se não tiver o DVD, por exemplo, os arquivos estão numa pasta lá no HD, vai para a pasta e dá um clique duplo no setup.exe. Aguarde o processo de instalação iniciar. Na primeira tela vai ser exibida a opção de reparar o computador. Aquelas opções de reparação que nós vamos ver em mais detalhes lá no capítulo 21. Eu já comentei na lição anterior para que são úteis essas opções, não é o caso. Tem a opção de obter maiores informações sobre o processo de instalação, que ele abre um arquivinho com recomendações, e a opção que nos interessa, que é instalar agora. Clica então em instalar agora. Na próxima tela, conforme é indicado na figura 3.12, você deve definir se o processo de atualizações automáticas será ou não realizado durante a instalação. Atualizações automáticas, o que acontece? Claro que você tem que estar conectado à internet, o servidor que você está instalando. Durante a instalação, o próprio assistente de instalação se conecta lá com o Windows Update da Microsoft e verifica se tem atualização em relação aos arquivos de instalação que tu está usando. Se tiver, ele baixa e usa as opções mais recentes, as versões mais recentes. Se você tiver uma conexão com a internet, eu recomendo que use essa opção. Se não tiver, você marca não obter as instalações mais recentes para a instalação e depois de instalado você usa o Windows Update. Ok? Então, selecione de acordo com a opção desejada. Selecionou a opção, a próxima tela você tem que digitar a chave do produto, aquela chave que é 25 números ou letras, né? Ao digitar a chave, os caracteres todos vão ser exibidos em maiúsculo, tá? E nessa próxima tela ainda tem aquela opção de ativar automaticamente o Windows quando eu estiver online. Ou seja, se você estiver conectado com a internet ou logo depois, terminada a instalação, o Windows detectou que você tem conexão com a internet, ele tenta ativar o Windows. Na lição anterior eu comentei que existe esse processo de ativação, que é uma iniciativa da Microsoft para tentar reduzir o uso de software pirata. Então você digita a chave e clica em continuar. Nessa próxima tela é que nós vamos escolher a edição do Windows que vai ser instalado. É aquela tela que nós já vimos anteriormente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês. Até para vocês verem que o processo de instalação é muito parecido. Aqui, deixa eu voltar um pouquinho mais. Na licença de uso, aqui ele vai mostrar quais as edições que tem no DVD de instalação que tu está usando, e aí você seleciona qual a opção. Existem alguns caminhos que são possíveis de upgrade, outros não. No nosso caso, como nós não vamos manter a versão anterior, eu posso escolher qualquer uma dessas opções. Então seleciona a opção desejada e clica em avançar para seguir para a próxima tela do assistente. Deixa eu ver aqui. Tá, a chave do produto, tá. Na próxima tela é exibido aquele termo de licença, né? Você tem que ler ele todo e é recomendado que leia, né? A maioria das pessoas não lê. Aquilo que diz o que é que você pode, o que é que você não pode fazer com o software. A opção avançar nessa etapa só vai estar habilitada se você marcar que concorda com os termos de licença. Na próxima tela você deve selecionar o tipo de instalação. Aqui, se eu tivesse o Windows Server 2000 em português e agora instalando o Windows Server 2008 em português, ele ia ter habilitada essa opção atualização, que é manter arquivos, configurações, programas e atualizar o Windows. Ele ainda recomenda que sempre é bom fazer um backup dos arquivos antes de atualizar, porque sempre pode dar algum problema. No nosso caso, por que está desabilitada essa opção? Porque eu estou usando uma máquina com Windows Server 2013 em inglês e estou instalando o Server 2008 em português. Então ele não permite atualizar de uma versão em português para uma versão em inglês.
Então clica em personalizada e vai para a próxima etapa. E aí são aquelas etapas que nós já vimos no exemplo anterior. Você vai selecionar o disco, ele vai exibir os discos disponíveis, seleciona em qual disco, você tem a opção de unidade avançadas, aquele botão, você pode criar a partição se tiver espaço, você define aonde você quer instalar. E aí vai ser iniciado aquele processo de cópia de arquivos, que diz aguarde, copiando arquivos, expandindo, e durante essa etapa poderá ser reinicializado o servidor várias vezes automaticamente. Após finalizada essa fase, será exibida uma tela informando que a senha da conta do usuário administrador deve ser alterada antes de você fazer o primeiro logon. Também já comentei isso anteriormente, o usuário administrador é criado automaticamente e antes de fazer o logon você tem que definir uma senha para ele e uma senha que atenda aqueles critérios de complexidade. Ter no mínimo 8 caracteres e dos 4 grupos de dígitos e números ter pelo menos 3. Letra maiúscula, minúscula, número e caracteres especiais. Desses 4 tem que ter pelo menos 3. Digita e confirma a senha, clique OK e pronto. Vai ser aberto o console aquele de configurações iniciais para você fazer as configurações mínimas necessárias para começar a usar o servidor. Tais como um número IP, habilitar ou não atualizações automáticas, adicionar funções e assim por diante. Então vejam, pessoal, que o processo de instalação do Windows Server 2008 a partir do Server 2003 também é bem simples. Reforço apenas um detalhe que já salientei várias vezes. Se você quiser fazer um upgrade, manter tudo que tem, programas, arquivos, etc., tem que os dois estar no mesmo idioma. O Windows Server 2013 em português consegue fazer o upgrade para o Windows Server 2008 em português. Se um tiver em português e outro em inglês, já não vai estar habilitada a opção de upgrade e atualização. Ok? Muito bem, pessoal. Sobre essa lição, era basicamente isso. Vocês viram que é muito parecido com o que a gente fez anteriormente e que é um processo muito simples de instalação. Na próxima lição, nós vamos aprender sobre a instalação do Windows Server, Windows 2008 Server com a opção Core. Vocês vão ver também, eu vou pegar umas telas lá de um tutorial direto no TechNet, que é muito parecido. A única diferença é quando você faz o logon, aí o Server Core não tem toda aquela interface gráfica que tem na versão completa, tá? E o Server Core é administrado através da linha de comando. Valeu, pessoal? Por essa lição era isso. Agradeço por terem me acompanhado até aqui. Caso de dúvidas sobre essa lição, entre em contato através deste e-mail, informando o número da lição, o módulo e descrevendo a dúvida de vocês. Valeu? Obrigado e até a próxima lição.